Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Notícia de Frente, são 7 horas e 3 minutos da capital. Hoje, segunda-feira, dia 7 de março, privilégio meu aqui à frente dessa bancada. Nossa amiga Luciana fez um pequeno procedimento cirúrgico, vamos descobrir se é estético ou se é regular ainda, né? Estamos nessa descoberta, mas graças a Deus está tudo ótimo. E eu estou na companhia com vocês aqui essa semana, abrindo aqui a Notícia de Frente. Olha, né? Vivemos aí momentos de grande tensão pelo mundo, mas a gente vai fazer de tudo hoje aqui para a gente manter informado e debater o que está acontecendo. E claro, né? Até algumas dicas também do que você pode fazer para melhorar a sua vida com informação, com compromisso e qualidade. A satisfação na bancada aqui é a parceria com o professor Haroldo Arruda. Bom dia, professor, bem-vindo. Boa semana. A você também, bom dia, José Porto, sempre tinindo na notícia, meu amigo. Mais do que nunca aqui. Grande jornalista José Porto, bom dia ao grande jornalista também, o Daniel. Bom dia a você que acordou cedinho para ficar bem informado aqui com a gente no programa Notícia de Frente. Uma excelente semana, abençoada e iluminada para vocês. Daniel, antes de receber, eu disse aqui 7 horas e 4 minutos, isso, né? Eu estou com o horário de Brasília na cabeça. Exato. Boa semana, bem-vindo. Agora são 6 horas e 5 minutos, Daniel. Bom dia. Olhei um reloginho ali no Agora monitor que está com o horário de segunda-feira, Brasília. não, dá para entender. Mas boa semana para ti, satisfação sempre, Daniel. Satisfação é minha, bom dia, Porto. Bom dia. Seja bem-vindo novamente. Bom dia, professor Obrigado. Haroldo. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. Ótima semana para todos nós. Então, gente, olha, 6 horas, tá? 6 horas e 5 minutos, não é 7 horas não. Já pensou quem está pulando da cama agora e nos ouviu e me ouviu aqui do tipo... Estou atrasado uma hora. Não tá não, tá tudo certo, né? Mas olha, claro que é inevitável falar de consequências dessa guerra, né, da invasão da Rússia com a Ucrânia, e nós já temos aqui um problema que foi debatido recorrente, né, da semana passada para cá, no final de semana também, muita gente falando disso, que é um impacto direto que o Brasil tem, no nosso caso aqui, Mato Grosso, né? Nós estamos aí já terminando a colheita de uma soja, né? Tem a safrinha do milho que vem, que é outra safra importante para Mato Grosso, o pessoal já está plantando e, claro, o risco agora é a falta de fertilizantes, porque no caso ali, países do leste europeu, não só a Rússia, né, mas a própria Ucrânia também tem empresa de fertilizantes, outras empresas fornecedoras na região já estão aí em condição que não vai mais fornecer fertilizantes no momento. Esse é um impacto direto para a economia de Mato Grosso e do Brasil. A gente já sabe, o fertilizante já disparou aí a questão dos preços. Professor Haroldo, é claro que isso já era previsto, né? Eu só estava analisando que impacto que seria recorrente e direto em relação a essa guerra. Mas no nosso caso, tipo assim, pegou o Brasil e Mato Grosso de calça curta, né? Porque nós não temos plano B, professor, nós não temos essa saída, o Brasil não investiu nisso. Ou seja, é um gigante da produção, né? Mas não é só o Brasil, os Estados Unidos também tem esse problema. Não tem plano B e agora corre um sério risco de ficar sem fertilizantes, independente do alto preço que já está no mercado. Não tem plano B, aliás, se existe um plano B, esse plano B é a médio e longo prazo, o que é muito preocupante para o Brasil, considerando principalmente para o estado do Mato Grosso, que produz soja, produz milho e precisa de muito fertilizante. Se nós levarmos em consideração dentro do rol de grandes produtores de fertilizantes no mundo, você tem Belarus, você tem Rússia, Canadá, China, que são os maiores produtores de fertilizantes. O Brasil importa 80% e dos 80%, 23% vem necessariamente aqui para o estado de Mato Grosso, né? A Ucrânia também, professor, produz um percentual... Uma parte. Foi até bombardeado o escritório de foi. uma indústria deles lá muito forte. E isso tudo é por conta de uma política, a meu ver, errada lá atrás, principalmente no governo Collor, né? Que afetou não só a questão da produção de matéria-prima para fertilizantes, mas também a produção de matéria-prima para medicamentos. Isso foi uma decisão errada, política, lá atrás, porque optou-se em importar mais do que produzir aqui. E produzir aqui agora demanda tempo, muita burocracia, né? Se você levar em consideração que o fertilizante precisa de nitrogênio, potássio e fósforo, até nós temos, só que temos em terras indígenas, e isso vai provocar um problema seríssimo ambiental também. O que o Brasil precisa entender que esta pode ser, inclusive, uma oportunidade, assim como lá
na Europa. A Europa está, é dependente do gás da Rússia, né? 40% do gás da Rússia vai para a União Europeia e eles estão buscando agora novas matrizes energéticas por conta disso, então nasce uma oportunidade que no Brasil não pode ser diferente. O Brasil precisa entender, né, a partir de um momento como esse, delicado do problema do fertilizante, que é preciso que nós tenhamos outras opções, né, de enriquecimento de solo. Nós precisamos pensar novamente, por exemplo, em remineração, né, pensar em produtos que possam ajudar, né, já pensando em sustentabilidade. E o Brasil tem condições de fazer isso, utilizando realmente a matéria-prima que nunca será autossustentável, sempre precisará da importação, mas a ideia é que realmente nós importemos cada vez menos, né, e fiquemos menos dependentes, como nós ficamos agora, por exemplo, na época da vacina, com matéria-prima vindo da China e da Índia. Nós poderíamos ter vacina sendo produzida aqui com muito mais celeridade, com muito mais rapidez, né, se nós tivéssemos essa política de matéria-prima, de insumos lá atrás de forma correta. Infelizmente, nós não temos. Esse é um problema que vai, consequentemente, trazer aí, né, aumento das commodities, né, por conta do aumento do custo do fertilizante. O que não sabíamos, né, o que não era muito claro, justamente, é essa importação que o Brasil tem da Rússia, professor Haroldo e Daniel. Né, e é um destaque aqui até do portal Gazeta Digital. Só no ano passado, né, Mato Grosso, só Mato Grosso, gente, importou em produtos da Rússia, e claro, o principal produto da Rússia é o fertilizante, 1,5 bilhão, aliás, 1 bilhão e 600 milhões de reais, em torno de 328 milhões de dólares lá da Rússia. Ou seja, é uma situação complicada porque 23%, salvo engano, do fertilizante que o Brasil compra lá fora, né, que é 70% do total, vem da Rússia, né? Ou seja, mais de 30% vem da Rússia. Daniel, nessa fala do professor Haroldo, dessa análise toda, né? Ou seja, ele fez um resgate aí de uma questão um pouco histórica nossa. Mas você já consegue perceber alguma movimentação política agora? Porque a ministra Tereza Cristina está em conversa tentando acalmar o setor. A gente teve aí gigantes do agro, né, como o ex-ministro da Agricultura e também, né, um dos maiores produtores de grãos do país, né, Blairo Maggi, do Grupo Amaggi. Né, nós temos aí várias empresas que são aí trades, inclusive, né, preocupadas com isso. Você vê já alguma movimentação política no Congresso, ou até mesmo aqui em Mato Grosso, alguém, pelo menos, pautando esse problemão que, assim, caiu no colo dos mato-grossenses e brasileiros como uma bomba? Sim, temos sim alguns movimentos. Infelizmente foi necessária uma guerra para evidenciar essa dependência que o Brasil, o agronegócio brasileiro, tem do fertilizante russo. Né? Você citou o Blairo Maggi, do Grupo Amaggi. A gente até trouxe aqui em primeira mão, na semana passada, pelo Jornal Gazeta, uma negociação que ele tem feito com um grande investidor canadense para o desenvolvimento de uma mina de potássio ali no Amazonas, né? Que é muito grande. Mas aí, como destacou o professor Haroldo, vai cair na questão ambiental, porque boa parte dela está em terra indígena. Né? Outras pessoas dizem que há mais de 50 minas de potássio no Brasil que não estão em área de reserva legal e poderiam já estar sendo exploradas e desenvolvidas, mas não foram até hoje. Sim. Né? Não foram. Pois é, a gente esperou chegar até esse momento. Tem algumas plantas, né, que começaram até a ser construídas de indústria para enriquecimento, né, de materiais e já estão paradas aí há 8, 10 anos, ou seja, uma década. Exato. Também não é possível entender essa história toda. E politicamente está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que visa flexibilizar, de certa forma, essas regras, inclusive dentro de terra indígena, por isso está causando polêmica, né? E ali a bancada do governo está tentando acelerar esse trâmite para ver se já consegue rapidamente que ele vá a plenário para ser votado e em médio prazo, estourando, essas regras já valerem. Mas realmente vão encontrar problemas, obstáculos ambientais, jurídicos, né? E não vai ser rápido o desenvolvimento dessas minas. A gente começa quase que do zero, né? Primeiro tem que ter uma política estabelecida que não tem ainda. A política que tem, ela é incipiente e ficou naquela história, né? Evidente que houve toda uma questão protecionista, mas sem condições técnicas muito claras quanto à exploração de algumas riquezas do Brasil. Então o meio ambiente sempre barrou aquela história toda, porque nenhum projeto era suficiente ou estava bom.
E se criou no caso aí, um labirinto de legislação. Gigante, o Estado tem legislação com isso, o município tem legislação sobre isso, a própria União, que na realidade é a União, né, que é a detentora desse poder, mas a gente não evolui isso no Brasil. Nós ficamos aí numa política capenga, caolha, porque na realidade não defende o meio ambiente, mas também não autoriza de fato quem que deve explorar isso, né? Aos olhos dos governantes ficou muito mais fácil a importação do que necessariamente bons projetos que pudessem, de um lado, preservar e do outro lado, explorar com consciência, né? O grafeno, por exemplo, o nióbio, que são duas grandes riquezas que o Brasil tem, que pode tornar o Brasil nos próximos 20, 30 anos um dos países economicamente, maiores economias do mundo, isso é fato, porque ninguém tem a reserva que nós temos de nióbio, ninguém tem a reserva que nós temos de grafeno, né? Que são dois produtos, dois minérios importantíssimos na aeronáutica, em tudo que vocês podem imaginar, né? Mas não existe política de extração ainda, clara, não existe, né? Então, se hoje nós temos um problema com a questão da falta de nitrogênio, do potássio e do fósforo, que são componentes importantes na fabricação de fertilizantes, né? O Brasil precisa repensar e entender esse momento como uma oportunidade de encaminhamento e de busca de novos caminhos, né? Para que nós possamos lidar com a questão, de um lado, ambiental, sustentabilidade, aquela coisa toda, porque o grande medo, Porto e Daniel, é com relação à possibilidade de nós adiantarmos um processo de exploração na Amazônia Legal e nós termos a médio e longo prazo a exploração, né, descontrolada de outros minérios, aquilo que sempre o governo federal buscou preservar, até mesmo por interesse de outras companhias de mineração. Você vê que no estado do Mato Grosso hoje nós temos empresas canadenses que exploram ouro, região de Tangará da Serra, né? E são grandes multinacionais. Estas seriam as primeiras a entrar na Amazônia Legal para poder fazer esse tipo de exploração com outros minérios que não seja a questão do potássio. Então essa é o grande entrave numa situação como essa. E essa Porto, a questão da exploração de minérios no Brasil é sempre muito delicada. Tem o fosfato também, né? Grandes minas de fosfato aqui espalhadas pelo país. Essas empresas internacionais já estão, algumas, explorando, mas tiveram obstáculos, tem até problemas, até hoje, jurídicos para resolver, ambientais, né? Por isso que o fosfato, essa questão do potássio não vai ser muito fácil de resolver e muito rápido não, né? Mas se a gente ficasse pelo menos com a dependência de um dos nutrientes aí, né, do NPK, fica só com um, né, dois a gente conseguisse, já era um grande alívio em relação a isso. Agora, Daniel, me parece que, professor Haroldo, o governo Bolsonaro vai ter muita dificuldade, inclusive política, para encaminhar algumas questões, porque criou-se aí, né, uma pecha, alguns questionamentos que vem lá desde dos incêndios da Amazônia, mas que ele seria um presidente não muito favorável, né, com a questão da proteção ambiental, né, porque meio que flexibilizou algumas questões. Nós temos aí garimpos ilegais na Amazônia que explodiram e agora o governo tem que ter justamente, né, todo esse acolhimento. Não é possível, né, porque quando se fala agora em tirar algum minério de terra indígena, então já são assim, a rejeição já é automática, né, inclusive, claro, de alguns países que questionam por causa dessa falta tradicional, não é só desse governo, mas da maioria dos governos, de não ter um cuidado devido, né? Até autoriza companhias que vêm de fora, a gente tem companhias holandesas, mas nós não temos segurança jurídica, porque não há essa questão muito bem definida no Brasil. Ou seja, o governo, politicamente, não está numa fase muito boa para conseguir pleitear isso aí, né? É um terreno movediço, né? Realmente, quando você vai tocar na questão de legislação ambiental e procedimentos do país em relação ao meio ambiente, principalmente porque nós temos aí a floresta amazônica, boa parte dela aqui no Brasil, e a gente tem lembrado bem, desde a COP26, que os países europeus, né, os asiáticos que compram os nossos produtos, estão cada vez mais exigindo essa certificação. Né? Você explorou essa madeira de forma ilegal, desmatamento ilegal, não vou comprar, vou cortar relações com você. O boi também, a carne bovina, a pastagem era dentro de área de desmatamento ilegal, não vou comprar mais a carne. Eles têm feito exigências duras, né, nesse sentido, e o Brasil realmente tem que renovar essas cobranças mesmo, essa atenção especial em relação ao meio ambiente, porque não é só para preservar realmente e conservar
o meio ambiente, mas sobretudo para manter os seus negócios lá fora, né? Porque os países europeus também costumam financiar muitos projetos ambientais aqui em Mato Grosso, tem tirado dinheiro, tem recolhido, deixado de investir justamente por conta dessa situação um tanto estranha que aqui tem no Brasil em relação ao meio ambiente. Professor, ano político. E a extração? Ano político, você acha que vai dar certo essa pauta encaminhar? Porque eu acho muito difícil. O jogo de interesses é muito pesado. O setor de mineração é um dos setores do Brasil que existem mais dificuldades de fiscalização por conta de uma série de coisas. A gente sabe exatamente qual é o número que nós temos hoje de extração de ouro, por exemplo, no estado do Mato Grosso? A grande maioria é clandestina. Ninguém sabe. É clandestina. Se você não sabe quanto tira, você não sabe quanto recebe de imposto daquilo que tira daqui. Quer dizer, existe uma clandestinidade muito grande nesse processo de mineração. Não tem controle. Sejamos claros aqui com relação à questão da mineração. Ali na região indígena, no Cintalar. Ninguém sabe. Né? E outra, empresa nenhuma, multinacional nenhuma vai entrar em terra indígena, comprar uma briga com o índio, tá entendendo? Que quando você tira o índio dali para fazer extração, ele fica nas imediações. Como é que você vai fazer um trabalho desse, rapaz? Você está entendendo? Então não existe isso. Fora, né, a repercussão disso, né? Porque de alguma maneira a pancada já é grande. A gente sabe de companhias holandesas na Amazônia, né? Claro. Dos minérios. Mas assim, essa questão, professor, é dramática. É dramática, né? O governo tem dificuldades nisso, ele tem pouco conhecimento, a meu ver, né? Prático, muito conhecimento teórico, mas pouco conhecimento prático, né? Pouca vivência exatamente em questões como essa, mas precisa começar a lidar com isso com um pouco mais de expertise. Aí depende muito também da capacidade do Congresso Nacional, dos nossos representantes lá na Câmara Federal, senadores, deputados, né? Entenderem qual é o melhor encaminhamento sem abrir mão da importação, porque nós nunca seremos autossuficientes, né? Porque a importação sempre vai ocorrer e sempre será necessária. Então não dá para brigar com China, não dá para brigar com o Canadá, né? Por exemplo, a ministra vai ao Canadá agora, tem até uma viagem marcada com ela, mas eu particularmente acho que ela não vai conseguir muita coisa, Daniel, sabe? Porque o Brasil, na escala mundial, não é só o Brasil que precisa de fertilizantes. Entendeu? Na escala de interesse dos maiores compradores de fertilizantes, o Brasil é um grande comprador, Mato Grosso é um grande comprador, né? Só que é o seguinte, o Canadá tem outras commodities, outros interesses que vão muito além do fertilizante. Por exemplo, se houver um pedido na Alemanha, por exemplo, ou dos Estados Unidos de fertilizantes, ele vai mandar para a Alemanha. Está entendendo? Porque existem outras relações, inclusive que são membros da OTAN. Então, você entendeu? Prioridades, né? Prioridades, né? Então, a gente precisa entender isso, o povo brasileiro precisa entender isso, o Mato Grossense precisa entender que realmente é grave exatamente nesse ponto, né? Porque você fala assim, mas vai aumentar o preço do fertilizante, vai aumentar tudo. Sim. Se você aumenta o fertilizante, você aumenta o preço da saca do milho, que aumenta o preço da galinha, entendeu? Que aumenta o preço do ovo, você tá entendendo? E assim vai. Aí o cara vai comprar a dúzia de ovo lá e fala assim, mas já está 14, está 15, está 25 reais uma dúzia de ovo. É por conta do fertilizante. É efeito dominó, né? É efeito dominó. E aí, no caso do milho aqui, inclusive, o etanol, né? Também o etanol de milho, exato. Que já ficou complicado, né? Ou seja, tem mais aí expectativa de uma... A gente falou aqui da questão dos fertilizantes, né? Que mexe com a base da economia mato-grossense, né? Mas além do fertilizante, já tem a pancada dos combustíveis. Exato. A gente não sabe como que vai ficar essa história. Mas todo o esforço que foi feito recentemente, redução de imposto, uma série de questões... já cai por água abaixo, porque vem aí mais aumento de combustível. Essa questão dos dos fertilizantes, só para fechar, Porto, eu acho que a situação não está desesperadora agora em março, por exemplo, aí os especialistas vão poder explicar melhor, sim, porque a safra da soja já foi colhida. Exatamente. E a de milho, safrinha, também já foi plantada, né? Então, acho que não tem uma situação de desespero agora em março. Mas tem gente ainda para plantar, né? A grande, acho que 70% já foi, né? Já foi quase tudo. Mas, assim, realmente, a médio prazo, os produtores vão sentir mais. Agora, vamos mudar de assunto um pouco aqui, gente. Vamos voltar aqui para a nossa questão política, porque esse debate na Assembleia Legislativa também é necessário e nós estamos ali naquela história, né? Deputado Eduardo Botelho do União, né? Volta ou não volta para a presidência da Assembleia? Já estava tudo encaminhado, houve um pedido de vistas de um ministro lá do Supremo e há essa expectativa, né? Porque o prazo seria até o dia 8, né? Até o dia 8. Que é amanhã. Vamos ver como é que fica essa história toda. A gente tem informações aqui, né? Com relação a esse possível retorno aí que para alguns analistas já está garantido, né?
na presidência da Assembleia, né? E um dos ministros pediu vistas recentemente. A gente vai entender um pouco mais dessa história toda com a Alana Bricar, que traz os detalhes para nós sobre essa expectativa da mudança, né, de cadeiras na Assembleia. Bom dia, bancada. Bom dia você, telespectador, que nos acompanha aqui no A Notícia de Frente. O julgamento que pode garantir a retomada do deputado estadual Eduardo Botelho à presidência da Assembleia Legislativa foi suspenso novamente. Dessa vez, após o pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Com isso, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que estava previsto para terminar na próxima terça-feira, dia 8, não tem mais prazo para a conclusão, até que o ministro devolva a ação. O julgamento estava em 2-1 para fixar a possibilidade de apenas uma reeleição para presidente e a manutenção de Botelho à presidência. Antes do pedido de vista, o ministro Ricardo Lewandowski havia votado para que a incidência de efeitos valesse a partir da publicação do acórdão da outra ADI, que foi publicada em abril de 2021, ou seja, após a eleição e posse do ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho. O ministro Gilmar Mendes também já havia apresentado seu voto divergente com o relator, ministro Alexandre de Moraes, e manteve em seu voto a eleição de Botelho para a presidência em junho de 2020. Já o relator, que havia suspendido a eleição de Botelho em janeiro de 2021, chegou a derrubar a liminar na semana passada, retornando o parlamentar ao cargo de presidente. Na prática, Moraes é contra a permanência de Eduardo Botelho na presidência. Caso seu voto prevaleça, o deputado estadual Max Russi pode então retornar ao comando da Assembleia Legislativa. Lembrando que no dia 23 de fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno imediato de Eduardo Botelho à presidência da Assembleia Legislativa. As imagens são de Benedito Costa, com apoio de Olavo Gualano, Nayana Bricar para a Notícia de Frente. Obrigado, Nayana. Daniel, acho que muda alguma coisa nesse cenário ou não? Pois é, a expectativa era de que o julgamento fosse concluído amanhã, não será mais, pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli, né, na semana passada. Por enquanto, o voto divergente do ministro Gilmar Mendes está vencendo, está 2-1, no sentido de manter o Botelho no cargo, e a tendência ali nos bastidores do Supremo é que seja mantido esse entendimento entre os demais ministros, né? Porque tudo ali está girando em torno da aplicação ou não da lei, né, em relação ao mandato atual do Botelho. O ministro relator é o Alexandre de Moraes, o que deu a mesma liminar lá atrás, foi responsável pela mudança de comando na Assembleia, mas o voto dele deve ser vencido pelos demais ministros e o Botelho ser mantido no comando. O próprio Eduardo Botelho repassou temporariamente, por cerca de uma semana, o comando da Assembleia para a deputada Janaína Riva, né? Aí são dois motivos. O principal é a Semana da Mulher. Realmente, amanhã vai ter uma sessão solene em homenagem às mulheres e vai ser, logicamente, presidido por ela. Mas também, nos bastidores da Assembleia, surgiu a informação de que o Botelho aproveitou esse período para se manter afastado até que o mérito da questão fosse julgado ali no Supremo. Agora vai ter que esperar um pouco mais, né? É capaz que, a partir do dia 8, de terça-feira, de quarta-feira, dia 9, ele já retorne ao cargo. Mas ele confidenciou algumas pessoas próximas que ele preferia se manter afastado enquanto o Supremo não concluísse esse julgamento. Mas como agora vai demorar mais, ele vai ter que retornar realmente essa semana já ao comando da Assembleia. Como é que fica? Porque essa mudancinha aí, quer dizer, um sobe, outro desce, primeira secretaria, na verdade o comando da AERE continua nas mãos dos dois, né? Seja Max Russi ou Eduardo Botelho, mas assim, a eleição está aí, professor, tem que definir logo esse negócio, né? Porque isso vai mudar alguma coisa. Acho interessante, até no TCE, né? Exatamente. Corre esse eu risco, acho interessante, né? Que, a meu ver, né, perde-se muito tempo por pouca coisa. Eu vou te explicar por quê. Porque, na verdade, essa é uma discussão
de lei, vamos dizer assim, quem é que pode, quem é que não pode, e um entendimento no Supremo Tribunal Federal. Nada mais que isso. Isso pouco importa à população, pouco importa para quem está nos assistindo agora, que não seja do grupo específico do Max Russi ou do Eduardo Botelho, quem vai ser presidente ou quem será presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Eu entendo dessa forma. Então é um jogo político, basicamente político de poder. De poder. Quem é que vai ficar com o poder? É o Botelho ou é o Max Russi, né? Quem tem uma ligação com o Botelho fica feliz caso o Botelho seja presidente da Assembleia Legislativa, porque ele acaba movimentando uma série de outras coisas além da presidência, né? E quem é do grupo do Max Russi também fica muito feliz, porque faz parte do grupo do Max Russi, está dentro do sistema, vai poder exatamente conseguir algumas benesses junto ao presidente Max Russi. Nada mais que isso. Mas se você observar à luz da opinião pública, se você observar na massa da população, pouco importa. Pouco importa e não muda absolutamente nada a vida de ninguém se o presidente for Max Russi ou for Eduardo Botelho, né? E eu acho que perde-se muito tempo, porque isso acaba travando uma série de coisas importantes da Assembleia Legislativa, que aí sim, né, poderiam ser votadas com mais celeridade, com a participação do presidente, seja ele Max Russi ou Eduardo Botelho. Os dois têm praticamente o mesmo perfil, né? Então eu acho que perde-se muito tempo, ficam flanando numa situação completamente desnecessária. Eleitoralmente, professor e Porto, não muda muito. Realmente o Max Russi teve a exposição dele de 1 ano sendo presidente, conseguiu reforçar o nome dele ali eleitoralmente, e agora ele não tem se demonstrado preocupado com isso. Ele ainda é primeiro secretário, que é o segundo maior cargo ali da Assembleia. É o poder da caneta, de assinar o cheque, é dele. Então o Russi está bem tranquilo em relação a isso, o próprio Botelho também. Houve alguns desacertos, até umas briguinhas nos bastidores antes do julgamento. Ambos tentaram fazer estratégias, estratégias jurídicas. Um foi falar com o Gilmar Mendes, outro tentou ir para Brasília para pressionar. Mas tudo bem, no fim os dois não devem ter problemas para serem reeleitos também. O Botelho tem uma boa base eleitoral e o próprio Max Russi também conseguiu construir a dele. Os dois vão tranquilos para tentar a reeleição para a Assembleia. Isso aí. Gente, olha, e dando continuidade aqui, nós temos, né, uma visita aí do ministro brasileiro que vem para cá, justamente para reuniões aqui no estado, né, o Onyx Lorenzoni, e o repórter Antônio Carlos Silva tem uns detalhes para nós sobre essa visita de Lorenzoni aqui em Mato Grosso, né? Vamos acompanhar os detalhes aí com você, Antônio. Bom dia. Bom dia, Porto, Haroldo, Daniel e você que acompanha a Notícia de Frente. O Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário será apresentado daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. O programa foi criado este ano pelo governo federal através da medida provisória 1099. Ele é realizado em parceria com as prefeituras brasileiras e com o Sistema S, como o Senai e o Senac. Oferece qualificação profissional para jovens sem experiência entre 18 e 29 anos e para pessoas com mais de 50 anos de idade que estão desempregadas há mais de 2 anos. Porto, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, até daqui a pouco. Muito obrigado, Antônio. Bom, essa vinda do ministro, né, tem essa expectativa de uma pactuação com os estados, professor, e é aquela história, Mato Grosso está um pouco aí, digamos, fora de uma curva, né? Não que não tenha, mas assim, o estado tem pelo menos se movimentado um pouco mais, até por causa do agronegócio, em relação a empregos, né? A situação um pouquinho melhor em relação ao resto do Brasil, mas tem áreas que a situação é muito complicada ainda, há muita gente desempregada. Esse programa, professor, pode de fato ajudar no momento desse, ou seja, ainda mais agora, né, que há essa preocupação toda com a guerra, mas para os mato-grossenses, ou seja, o brasileiro hoje, a questão do emprego, do trabalho ainda está difícil, né? Ainda há o impacto da pandemia, há uma incerteza muito grande, ou seja... É fundamental e é dever, vou repetir mais uma vez, é dever do governo federal, é dever do governo estadual, do governo municipal, criar oportunidades para que as pessoas possam ser reinseridas no mercado de trabalho, né? E o Sistema S tem um papel importantíssimo nesse processo todo. É um processo de retomada da economia. O mundo todo está retomando a sua economia, tentando uma certa normalidade pós-pandemia. Vou colocar esse pós entre aspas, né? Então, o governo tem o dever exatamente de criar essa situação.
O governo do estado de Mato Grosso, através do programa MT+, tem criado isso, porque quando você fala em infraestrutura, quando você fala em revitalização, reconstrução, né, de construção e reconstrução de hospitais, de escolas, isso movimenta muito o mercado. A construção civil movimenta muito e emprega muita gente. E o governo do estado tem realmente feito muita coisa nesse sentido. Muitos hospitais sendo construídos, muitas escolas sendo revitalizadas, né? E isso tem somado muito e tem diminuído, de certa forma, o número de pessoas desempregadas, desalientadas, por conta, principalmente, da economia. Então, é uma retomada em parceria com governos estaduais e municípios, por parte do governo federal, uma ação importante, que não é só aqui, no mundo todo, para tentar realmente diminuir a escala de pessoas desempregadas, né, e, consequentemente, dar o melhor, e uma vez empregado, dar a melhor condição e qualidade de vida às pessoas. Eu acho que a tendência, Daniel e Porto, no mundo todo agora é exatamente essa, né? Não adianta só você ter programas de políticas sociais assistencialistas, né, de dar recurso às pessoas mais vulneráveis, às pessoas mais pobres, tipo Bolsa Família, Auxílio Brasil. Não é só isso. A gente precisa criar alternativas para que essas pessoas saiam dessa linha de pobreza, saiam da linha de vulnerabilidade, aprendendo alguma coisa, né? Tendo uma certa profissão, seja ela técnica ou não, para que elas possam realmente serem reinseridas no mercado do trabalho. E aí o dever é do governo federal e dos demais governos. Daniel, a gente sempre cobra, né, inclusive questões de ação política, porque isso que o professor Haroldo fala, na realidade, nós percebemos aí uma grande lacuna, né? Se pensou muito num ano como esse, professor, nessa questão aí eleitoreira, né? De distribuir benefícios, pacotes, auxílio, fundamental, necessário, né, em relação a isso. Mas no Brasil virou essa política clientelista, né? Sim. Quando a coisa aperta, a gente vai lá e dá um dinheiro. Dá uma bolsa. Né? Dá uma bolsa, resolve, mas as políticas de fato, e algumas que tinha também foram jogadas fora. Foram cortadas em relação a isso, no crescente aí da questão de política social. E agora, a gente está com um governo que tem dificuldade também para passar essa pauta do Congresso, que é, de fato, implantar novas políticas sociais. E essa questão do trabalho, do emprego, né, quando a gente fala de emprego, trabalho, passa pelo empreendedorismo, passa pelo fomento ao micro e pequeno empresário, passa por muitos setores, não só a questão lá na ponta, porque se discute benefício por um lado, por outro, um auxílio. Mas o que o povo quer é trabalhar, o povo quer a economia girando. Nós sempre abordamos esse ponto aqui, que um dos principais desafios do governo e do Estado é a atenção à questão social, que não está muito equilibrada com a situação financeira do próprio governo do Estado, que é muito boa, tem um caixa sobrando dinheiro no caixa e tudo mais. Essa questão também da qualificação profissional é outro ponto que o Estado tem que enfrentar realmente. E esse lançamento desse programa é uma ajuda nesse sentido, porque aqui em Mato Grosso tem uma situação estranha e paradoxal, né? No mesmo momento que há uma taxa expressiva até de desemprego, tem áreas que estão sobrando vagas, justamente porque não tem qualificação. O agronegócio é uma delas, né? Não consegue contratar. Não consegue contratar porque não tem qualificação. Porque não aparece candidato com um nível para vaga. É uma coisa. E bons salários. E bons salários. E além do agro, outras áreas, por exemplo, em relação à construção civil, sobram vagas, sobram funções, porque não conseguem preencher com um nível de exigência requerido, né? Por isso que esse tipo de iniciativa do governo federal e do Estado também, em parceria com o Sistema S, é importante, porque para geralmente exatamente pegar essa situação, essas pessoas que podem desenvolver, têm potencial, né, para preencher essas vagas, mas não têm conhecimento técnico. Né? É por isso que é importante esse tipo de iniciativa. A deficiência está na área técnica, né, nos cursos tecnológicos, porque bacharéis existem milhares, inclusive sobrando. O sujeito, ele, pra você ter uma ideia, nós temos mais de 4.000 universidades oferecendo curso de direito no Brasil. Uma coisa impressionante. Saturação, né? Saturação. Então, o aluno, ele se forma em bacharel em Direito e ele fica perdido, ele não dá conta de pagar a anuidade da OAB, entendeu? Porque ele não consegue trabalho mesmo, fica uma situação extremamente difícil. Já o pizzaiolo, que é uma área técnica, né? O torneiro mecânico, entendeu? Como outra área técnica, né? Que podem ser formados no Sistema S, né?
toda hora o cara está apertado. Um mestre de obra, vai atrás de um mestre de obra, você encontra. Difícil. Você entende? Muito difícil. Operador de máquina. Operador de máquinas, né, como no caso do agronegócio, Exato. muito difícil. Quer dizer, então existe uma deficiência muito grande na área técnica. E é aí que o Sistema S tem um papel importante. É mais uma lacuna nossa da educação, né, professor? Porque, na realidade, independente de ser um profissional técnico, né, ou de nível superior, na realidade, todo mundo deveria ter um nível superior, né? Tem algumas profissões no Brasil que ficaram no campo técnico não por escolha, né, mas por falta de condições de chegar até a uma universidade, né? Porque quando a gente fala de países desenvolvidos, economias, né, hoje mais criativas, muito mais do que a nossa, a pessoa escolhe ter uma profissão técnica, né? Mas ela é formada, ela escolhe fazer um aprofundamento e não por uma opção do tipo, não, eu não vou fazer universidade porque a universidade não é para mim, não vai me dar emprego. Não, dá emprego sim. O problema é que o país não cria essa condição para que as pessoas de nível superior tenham trabalho, ou seja, é um negócio totalmente invertido, né, professor? É invertido. Você vê Pelo que coisa menos curiosa. o emprego deveria ser garantido, né, nessa situação toda para todo mundo, só que nós não temos aí esse processo absurdo. A pessoa investiu às vezes em 2, 3 faculdades, hoje está fora do mercado porque a economia não caminha. Eu tenho 3 filhos. O meu filho mais velho, alguns anos atrás, virou para mim e falou: pai, o que eu faço? Né? Vou fazer um curso de bacharelado ou um curso técnico, né? Eu fiz especialização, fiz graduação, especialização, mestrado e doutorado, né? Minha vida toda foi estudar. Né? Eu disse, faz um curso técnico, mas o curso técnico é até melhor, pai, porque é só 2 anos e meio. Eu falei, você vai fazer um curso técnico, que você vai terminar o curso técnico e já vai estar trabalhando. Ele, em menos de 2 anos, já conseguiu exatamente começar a trabalhar no seu próprio negócio, né? Na área de investimentos, né? Online, que eu não entendo nada disso, entendeu? Né? Online, em bolsa de valores, aquela coisa toda, né? Em menos de 2 anos. Se ele tivesse fazendo um curso de bacharel, ia fazer 3, 4 anos e ainda estaria aí procurando uma oportunidade muito difícil de encontrar. Exatamente. Assim, nós só temos que tomar um certo cuidado, professor, na minha opinião, de que, na verdade, o governo, né, o sistema educacional brasileiro deveria investir nos cursos tecnólogos, né? Nós já temos aí várias nível faculdades superior. De nível superior. É o que ele fez. Para ter uma estrutura de universidade. Quando a gente fala nível técnico, né, não é nem que seja diferente. É um curso que ele vai focar a formação do estudante já dentro da área que ele pretende atuar. Nós temos cursos, né, os tecnólogos na área de agronegócio, por exemplo. Universidades aqui em Cuiabá oferecem isso, são 2 anos e meio, não chega a 3 anos a formação. É isso aí. Né? E quem quer seguir uma carreira de bacharel, né, que quer aprofundar mais algumas áreas, ter essa opção também. Só que a gente fica naquela história, nenhum nem outro, uma deficiência garante, muito grande né? no mercado, e ainda teríamos aquela questão do técnico mesmo, informação de nível médio, pelo menos. Né? É uma promessa, o governo prometeu, nós tivemos aí, né, numa época do governo do Lula, um investimento todo nessa questão, ou seja, ficou pelo caminho também, a gente, né, os famosos Ceprotex que tinha, né, aliás, era um programa todo com isso, deu uma alavancada, mas não teve manutenção, ou na ponta a suspeita é que era um programa muito mais político do que de formação de mão de obra no país, e a gente vive nessa sinuca de bico, né? Não evolui, e agora o mais absurdo nosso aqui é isso, né? Tem vagas, tem emprego no mercado, mas não tem gente para trabalhar, e por outro lado muita gente precisando de emprego. Muito doido isso. E você fez uma correção necessária, curso de tecnólogo, né? Que ele faz de técnico e bacharel ao mesmo tempo. Sim. Não é isso? É isso aí, exatamente. Não é só técnico, como no Sistema S, né? Quem tem tempo de estudar pode fazer os dois, inclusive, né, pode fazer os dois, Começar com a ferramenta técnica, mas com conhecimento de nível superior. Exatamente. É isso aí. Um diploma. Gente, meu olha, filho fez, vamos para o rápido intervalo aqui, nosso primeiro intervalo hoje aqui na Notícia de Frente, né? E, claro, daqui a pouquinho a gente volta, nós estamos indo com imagens aí do trânsito na capital, né? Essa é Miguel Sutil, né, Verônica? Lá de perto do centro de eventos do Pantanal, né? Mas tá tranquilo, gente. Olha que manhã bonita, né? Bonito. Muito bem. Desde de madrugada, o sol, muito legal. Uma Muito ótima legal. segunda-feira para você que está saindo de casa agora.